vida debate. A vida ouve. A vida opina. 120 minutos com um diálogo franco e aberto. Cláudio Apolinário apresenta Debate da Vida. Oi, bom dia, uma ótima quarta-feira para você que está aí na sintonia. Para você que chega agora, seja bem-vindo aqui aos 96.5 e você pode ir lá nas nossas mídias sociais para você assistir ao debate a partir de agora, tá? Lá no Instagram, Facebook e também no nosso canal no YouTube. Você vai lá e vai assistir ao programa, tá? Eu Tô Na Vida, tá? Escreve tudo juntinho. youtube.com/Eu Tô Na Vida. Aproveita, você já faz a sua inscrição clicando no sininho. Pode também dar o seu joinha, né, Cláudio? Porque estamos chegando a quantos? Já? Você me falou agora mesmo? Estamos chegando a 5.500 inscritos no canal da Rádio Vida. Vamos a 6, gente, vamos lá. A minha gratidão a todos. Vamos primeiro que 5,5, vai, só falta 30. Só falta vamos lá. 30. Mais só falta humilde, 30 né? Vamos novos lá. inscritos. Começa com 5,5 e depois a gente vai pro 6. Porque se passar dos 5,5 tá bom, né? Exatamente. Então, meu bom dia, satisfação ter todos vocês aí conosco, participando do nosso programa, participando do nosso debate, participando da programação da Rádio Vida. Muito obrigado pela participação de vocês, pela divulgação que vocês fazem. Eu tenho certeza que muitas pessoas que hoje nos ouvem, muitas pessoas que participam dos debates e têm crescido, têm aprendido, certamente isso acontece porque você, que é nosso ouvinte, tem nos ajudado. Então hoje, repito, faltam apenas 30 e a coisa aconteceu de uma forma orgânica, de uma forma muito natural, mas para chegar nesses 30 aqui é muito fácil, é muito rápido, basta você compartilhar. Então você que está nos ouvindo pelos 96,5, deixa eu te fazer um pedido, neste momento, agora, entra aí no seu WhatsApp e manda para as pessoas que você conhece o seguinte, ó, ouçam agora o Debates da Vida, ok? Porque o tema de hoje é um tema muito interessante, a gente vai falar sobre evolucionismo, criacionismo e perguntar o seguinte, olha, isso dá para andar junto? Criacionismo é não a teoria, mas é a nossa crença de que foi Deus quem criou todas as coisas. E o evolucionismo? Aí a gente vai falar de Darwin, vai falar sobre a evolução de todas as coisas, e aí entra a questão até aí do Big Bang, da explosão e assim por diante. Então, a ciência, que é o caso aí, o evolucionismo, ele pode andar junto com o criacionismo? Nós queremos a sua participação, nós queremos a sua opinião e queremos que você compartilhe para que mais pessoas participem conosco. Muitas pessoas que são evangélicas acreditam que não dá para andar junto. E se não dá para andar junto, automaticamente eu não vou acreditar na ciência, porque o que prevalece são as escrituras, é a nossa crença naquilo que Deus criou. Tem outras que vão dizer, não, peraí, é possível andar junto. E tem o terceiro, que eu acredito que não é o caso daquele que é cristão, mas tem o terceiro que acredita apenas no evolucionismo, não acredita no criacionismo, portanto não acredita em Deus. Eu creio que o nosso ouvinte, por ser de absoluta, não vou nem dizer absoluta maioria, de absolutos cristãos, acreditam no criacionismo. Mas é possível o evolucionismo andar junto? Nós queremos a sua opinião. Então, se você puder, repito, mande aí pelo WhatsApp, divulgue, compartilhe para que mais pessoas participem conosco. Se você estiver nas nossas mídias sociais, Instagram, Facebook e também no YouTube, que é o /Eu Tô Na Vida, você pode também compartilhar. Então vai lá, compartilha. Você que está no YouTube, inclusive, se inscreva no canal pra gente chegar aí no 5,5. Né? Falta só 30, Simone. Só 30. Só 30. Gente. Vamos ver se dá certo hoje. Quem sabe hoje? Hoje a gente consiga bater. uns 40 também, né? Pode ser. Vamos passar. Vamos passar, gente. Né? Vamos lá. Ou seja, a sua participação é muito importante. Então se inscreva no canal. Pode ser que você esteja nos ouvindo e vendo, mas você não é inscrito ainda. Então se inscreva no canal pra gente bater aí os 5,5. Clica no sininho, porque aí todas as vezes que nós iniciarmos o debate ou qualquer programação na Rádio Vida, você automaticamente vai ser acionado aí, avisando a você que o conteúdo começou. Você também clica no joinha, porque clicando no joinha você nos ajuda para que o YouTube distribua para os 5.500. Então, só para vocês entenderem como funcionam os algoritmos do YouTube. O YouTube, ele entrega primeiro para todo mundo que está inscrito e clicou o sininho. Clicou no sininho. Então você for lá, clicou, todas as vezes que começar, ele vai distribuir para essas pessoas que se inscreveram e assinaram. Então se nós temos aí 5.470 inscritos, não quer dizer que ele vai distribuir para todo mundo. Ele vai distribuir para quem clicou no sininho, ok? Então esse é a primeira ação do algoritmo do YouTube, ok? Segundo, para quem que ele distribui? Para todo mundo que é inscrito. Mas ele começa a restringir, ele começa a não distribuir para todo mundo. Sabe quando que ele vai distribuir?
quando você clica no joinha. Clicando no joinha, ele entende. O conteúdo é relevante. Que legal, as pessoas estão gostando. Se estão gostando, eu vou distribuir para os 5.500. Depois, em terceiro, ele começa a distribuir para outras pessoas que têm o perfil parecido, ou seja, de acordo com o perfil da Rádio Vida, dos debates, ele começa a distribuir para mais. Então, o seu joinha vai nos ajudar. Então, se você gosta do programa, se você gosta da Rádio Vida, se você quer ajudar, clica no joinha também. E aí a última ação, compartilhe, porque compartilhando aí já é certeiro. Aí o YouTube não vai fazer acepção de pessoas. Ele vai dizer, não, compartilhou, então eu estou sendo comandado para isso. Então quando você compartilha, outras pessoas vão ter acesso. Então se você puder, faça isso, você nos ajuda para que o conteúdo ele vá além e chegue em mais pessoas, ok? Então vamos lá, você pode participar no Instagram, no Facebook, no YouTube, /Eu Tô Na Vida, através do chat. Então você vai entrar lá na sala de chat ou na sala de bate-papo e você vai mandar a sua opinião. Criacionismo e evolucionismo podem andar juntos. Você manda a sua opinião digitada. Quer mandar por áudio? Quer mandar por vídeo? E também quer mandar digitado? A ferramenta que está na mão de todo mundo é o WhatsApp. Então você vai mandar no WhatsApp da vida. Isso, corre lá e já manda pra gente a sua participação. Pode ser áudio, pode ser vídeo. Lembrando que áudio e vídeo, 30 segundos, tá? Você grava 30 segundos de áudio, 30 segundos de vídeo, manda pra gente. Também pode ser mensagem de texto. 12997472010. Estamos esperando você lá. É isso aí. Então nós queremos a sua participação hoje recebendo aqui nos estúdios pastor Arthur Bittencourt e também o professor Samuel Moura. Virtualmente teremos a participação do pastor Luciano, correto? Pastor Luciano Scala? Pastor Cleberson e participação especial. Será Luciano? Ok? Então inverte aqui. Então o pastor Luciano será a nossa participação especial e o pastor Cleverson participa conosco durante o período do debate. Como o professor Samuel é a primeira vez que ele vem participar do programa, então vou dar um boizinho para ele aqui. Eu vou cumprimentar primeiro os outros, até para ele vendo como que funciona, o formato e tal. E aí ele entra, ok? Pastor Arthur, bom dia, satisfação tê-lo conosco. Bom dia, pastor Cláudio Apolinário, equipe técnica da Rádio Vida. Que prazerzaço estar com vocês novamente. E hoje nós vamos nesta caminhada de reflexão. É legítima essa visão da chamada criação evolucionária, o evoteísmo. Vamos aqui dar a nossa contribuição e estabelecer o nosso posicionamento. E eu espero que com esse programa todos os ouvintes da Rádio Vida possam ser enriquecidos no saber e possam determinar qual é a sua posição ou seu posicionamento à luz das Escrituras. Esse é o nosso desejo, trazer esclarecimento a todos, e vai ser um prazer participar deste programa hoje. Maravilha. Reverendo Cleverson, lá do outro lado na internet. Reverendo, satisfação tê-lo conosco para mais um programa. Bom dia, graça e paz a todos. Bom dia, pastor Cláudio Apolinário, todos os rádio ouvintes e debatedores que aqui aí estão no estúdio. Prazer novamente retornar à Rádio Vida FM para um tema tão interessante: criacionismo e evolucionismo. Vamos esclarecer, à luz das Escrituras, à luz da ciência, tudo o que será debatido nesta manhã. Maravilha, satisfação tê-lo conosco. O professor Samuel Moura, como é o primeiro debate, então eu vou apresentá-lo, dar aqui o currículo vitae do nosso convidado. Ele é pastor batista, mestre em física, bacharel em teologia, escritor do livro Teofísica, Criação e Evolução numa Nova Ciência, e é criador do modelo teofísico, que propõe que a Bíblia e a ciência dizem a mesma verdade com linhagens diferentes. Bom, então o pastor Arthur, logo que chegou, ele perguntou o que o professor defende. Eu acho que o currículo dele já entregou. Já entregou. Bom dia, querido, satisfação tê-lo conosco. Bom dia, Cláudio, bom dia, ouvintes. É um prazer muito grande receber esse convite, estar com vocês aqui para dar nossa contribuição nesse debate, que eu creio que só vai enriquecer a todos nós e todo o povo de Deus, toda a comunidade que ouve na Rádio Vida. Então nós estamos aqui para somar nesse debate, para que nós possamos avançar. No debate, na discussão, no conhecimento, que se avança no conhecimento.
Maravilha, satisfação tê-lo conosco então, certamente participará de outros debates. Então eu vou explicar o formato do nosso debate. Além daquele que é nosso ouvinte, que está chegando pela primeira vez, né? Se você por um acaso recebeu uma mensagem aí de WhatsApp ou recebeu uma mensagem através das mídias sociais para participar conosco, o nosso debate ocorre de segunda a quinta-feira, às 10 da manhã, das 10 ao meio-dia, são 2 horas te trazendo conhecimento. Então o nosso propósito é te levar conhecimento, então a satisfação de você estar conosco. Qual é o formato do nosso debate? Os nossos convidados terão inicialmente 1 minuto e meio, então eles têm 1 minuto e meio para dar a sua opinião inicial, ou seja, uma pincelada no seu ponto de vista, ok? Depois nós ouvimos áudios retirados da internet ou um compilado jornalístico, de acordo com o tipo do assunto que nós estamos discutindo, e depois eles terão mais 3 minutos cada um para fazer a explanação. Esse é o molde do primeiro bloco, ok? E aí no segundo bloco eu explico o segundo bloco como funciona. Então a gente vai começar agora com as considerações iniciais de cada um dos nossos convidados. Você também pode participar dando a sua opinião através da nossa enquete, que está à disposição tanto no Instagram quanto no Facebook. No Instagram é só você ir no Stories, então vai lá no instagram.com/eutonavida, você vai lá no Stories, clicou lá, você vai ter lá a enquete para você dizer sim ou se não. Criacionismo e evolucionismo podem andar juntos? Sim ou não? No Facebook você entra na transmissão ao vivo. Entre no facebook.com/eutonavida, você vai clicar lá e vai automaticamente ter acesso à pesquisa assim que você entrar na transmissão, ok? Ela já brota para você na tela. Clica sim ou não, a cada bloco nós vamos dando aqui uma parcial da nossa enquete até o final do nosso programa, ok? Começo então com o pastor Arthur Bittencourt, que terá aí 1 minuto e meio para suas considerações iniciais. Criacionismo e evolucionismo podem andar juntos? Pastor Arthur. Pastor Cláudio, eu acredito que não. Nos elementos que me trazem o meu convencimento, eu acredito que não. Uma vez entender que o evolucionismo ele tem pressupostos que conflitam com a apresentação bíblica. Então, vou deixar ao meu querido irmão, pastor Samuel, para me apontar aqui um outro caminho de entendimento, mas no momento a minha posição é essa. Discordo desta fusão da criação evolucionária ou do chamado evolucionismo teísta. Penso ser uma associação espúria diante dos pressupostos da apresentação revelacional. Conforme a palavra de Deus nos apresenta e conforme os padrões do evolucionismo, eu acredito que são duas coisas incompatíveis por natureza, tais como água e óleo não se misturam. Eu penso que é assim quando o assunto é evoteísmo. Apesar de saber que existem nomes de peso que defendem isso dentro da academia, como Francis Collins, como Alistair McGrath e outros, que admitem esse posicionamento de um evolucionismo teísta, mas no momento eu perfilo com a visão do chamado criacionismo bíblico, com elementos, claro, do cientificismo, né, ou elementos científicos. Então, esse vai ser meu posicionamento durante o programa, e aí a gente vai podendo fazer a interação ao longo do debate. Maravilha, obrigado pastor Arthur então pela sua consideração inicial. Eu vou agora então para o reverendo Cleverson, que está aí conosco virtualmente, também dando a sua opinião inicial. Criacionismo e evolucionismo podem andar juntos? 1 minuto e meio, pastor Cleverson. Na minha opinião, pode sim. A Bíblia ela é verdadeira e a evolução é real. Ao longo do programa nós queremos argumentar que não é incompatível criacionismo e evolucionismo andarem juntos. É interessante que há muitos debates, há muitos anos, a respeito do criacionismo contra o evolucionismo contra o criacionismo, como que uma coisa nada tem a ver com a outra. Eu louvo a Deus por ter conhecido o mestre Samuel Moura, e no ano de 2019 eu me formei em pós-graduação em teofísica e isto esclareceu a minha mente. Eu consegui entender que não há incompatibilidade entre o criacionismo e o evolucionismo. E nós vamos discutir isso daqui a pouco, porque eu penso assim, 27% dos evangélicos concordam que os seres humanos e outros seres vivos evoluíram com o tempo. Isso é uma pesquisa que saiu há 8 anos atrás
pela Peck Research Center, e 78% dos que não possuem filiação religiosa também concordam. Então, há muitas evidências do criacionismo e o evolucionismo andando juntos. Esse será meu ponto a defender nesta manhã. Maravilha. Vamos ouvir então agora o professor e pastor Samuel, que também terá os mesmos 1 minuto e meio para fazer a sua consideração inicial. Muito bem. A gente entende quando se fala, né, quando o pastor colocou a posição, que é a posição assim convencional, digamos, né, dos evangélicos sobre essa questão de criação e evolução. É por isso que nós propomos um novo modelo. E é importante dizer, Cláudio e amigos ouvintes, que na ciência você não constrói uma coisa, um modelo, destruindo simplesmente o que já nós temos ao longo de 2000 anos de cristianismo, né, de conhecimento teológico. Não é assim que se avança. Então, a teofísica, né, esse modelo teofísico é uma proposta de unificação, e para isso nós precisamos ter um novo modelo. Agora, quando você tem um novo modelo, são regras diferentes nesse modelo. Você não pode, por exemplo, aprender chinês com as regras do português. Você não tem como aplicar uma regra a outra. Então, a regra, o modelo teofísico, aplica uma forma, né, de entender a palavra de Deus de maneira bem simples para todo mundo entender. E da outra participação, eu vou, durante os 3 minutos que eu terei, dar uma visão geral dos modelos que nós temos hoje no meio evangélico e onde que a teofísica entra, o que ela é em relação a esses outros modelos, né? Então, no modelo teofísico, nós lemos o texto bíblico e mostramos, olha, a ciência diz exatamente o que está escrito aqui. É simples. Então, a gente não vai defender uma corrente teológica particular, especial, porque esse texto no hebraico, no grego diz isso aqui. Não, é o seguinte, a Bíblia está dizendo isso. Agora, a ciência também diz a mesma coisa. Isso é o modelo teofísico. É simples, é mostrar que Bíblia e ciência dizem a mesma coisa. Por isso eu escrevi um livro, por isso nós temos um curso de pós-graduação sobre isso, porque a pessoa vai lá, estuda e vê que realmente é a mesma coisa. Maravilha. Opinião inicial dada, então. Obrigado ao professor Samuel. Apenas para deixar claro, então, aos nossos ouvintes, a posição do professor e pastor Samuel. Entende a posição tradicional, mas é possível, sim, o evolucionismo e o criacionismo andarem juntos. O reverendo Cleberson também diz que não vê incompatibilidade. Eu até anotei aqui que ele diz que ele era contra, mas depois a visão se abriu. E já o pastor Arthur Bittencourt, ele diz que não vê como andar juntos. Ele até usou uma palavra interessante aqui, que seria uma proposta espúria. E aí, daqui a pouquinho, ele explica o que seria isso. Ok? Nós vamos então agora ouvir os áudios retirados da internet. O primeiro deles pelo pastor Marco Antônio e o segundo pelo pastor Luiz Saião. Vamos ouvi-los. A gente precisa fazer uma distinção conceitual. Quando a gente fala de criacionismo, nós estamos falando de um movimento composto de várias partes, como uma grande música. E algumas dessas partes desse movimento são muito estranhas. Criacionismo não é a mesma coisa de teologia da criação. A teologia da criação coloca o acento em Deus. Deus criou todas as coisas. E o texto que a gente tem para referendar isso não é um texto muito longo, convenhamos, é o texto de Gênesis. Mas esse texto é tomado como verídico para nós. Quando a gente fala de criacionismo, a gente fala de um movimento muito extenso que tomou muitos vieses. A chamada teoria criacionista atual, ela mais me parece como um movimento que procura criar e construir um embate contra a ciência. Parece um movimento acientífico. E não é tolerável essa postura, porque algumas crenças criacionistas desse movimento criacionista, me refiro a esse movimento novo que vai iniciar aí no século XIX, em especial na América, que é o que está em voga em alguns lugares. Essa teoria tem algumas crenças que vão de encontro, literalmente de encontro, ao texto bíblico. O texto bíblico não descarta o processo da evolução. Ao contrário, uma leitura bem minuciosa do livro de Gênesis, a gente vai perceber um enredo que parece apontar para essa possibilidade de um processo evolutivo do ser humano dominado por Deus.
96.5. Debate da vida. A estrutura de Gênesis ela é essencialmente literária. Você vai ver, por exemplo, que nós temos 3 dias ligados à forma e 3 dias ligados ao enchimento dessa forma. Por isso, por exemplo, no primeiro dia é criada a luz. No quarto dia, que é paralelo do dia 1, você tem Sol, Lua e estrelas. A maneira como a teoria da evolução se desenvolve, ela se desenvolve no trauma contra o dogma religioso. E quando ela faz isso, ela está de uma crença assim de que as coisas evoluem até a história de maneira ortodoxa. A teoria da evolução, do jeito que ela se apresenta, ela também tem as suas fragilidades. Eu acho que o grave erro dos evolucionistas é tentar primeiro fazer uma teoria de explicação de toda a realidade, entender que existe um mecanismo X que é capaz de entender tudo, e abraçar uma ideologia que aí sim é naturalista e ateísta. E, por causa das observações naturais, tentar sugerir que a realidade divina e do sagrado não existe. Então, infelizmente, nós temos uma polarização de uma leitura indevida, não exegética, não literária da Bíblia, que não faz sentido no texto. Então, essa leitura fragilizada e essa maneira inadequada de lidar com o cientificismo, eu acho que a gente tem que estar numa situação mais centralizada, sem abrir mão da Bíblia, sem abrir mão da realidade de Deus e da sua palavra, mas entendendo o valor da ciência e também os seus limites. Bom, maravilha. Então as opiniões dadas pelo professor e pastor Luiz Saião e também pelo Marco Antônio, que também é pastor. O Marco Antônio diz aí que o cristianismo se parece um movimento que é contra a ciência, então ele já coloca um posicionamento aqui que inclusive me parece aí não senso comum, mas existe uma grande maioria que realmente acaba enxergando dessa forma. E ele diz que o que não é tolerável, isso não seria tolerável, pois o texto bíblico não descarta a teoria da evolução, mas aponta uma possibilidade de evolução. E no caso do Luiz Saião, ele diz que ele vê como um erro grave dos evolucionistas tentar explicar tudo, entre outras coisas que vocês acabaram de ouvir aí, ok? Então agora nós voltamos com os nossos convidados, que terão cada um 3 minutos para finalizar esse primeiro bloco da explanação. Então eu começo agora com o pastor Samuel. 3 minutos, querido. Muito bem. Então eu falei que ia fazer um resumo, né, dessa visão evangélica, né? Nós temos, a gente pode resumir, são várias correntes de pensamento, mas nós podemos resumir em 4 grandes linhas, né? A primeira linha é a linha do criacionismo literalista, conhecido como o criacionismo da Terra Jovem, né? Então essa linha vai dizer, olha, a Bíblia é verdadeira e a ciência, olha, a ciência está totalmente furada, esse negócio de Big Bang, esse negócio de evolução, esse negócio de relatividade, né? Porque eles precisam dizer que a relatividade de Einstein está errada para poder manter o modelo, porque se a gente olha para o universo e nós vemos bilhões de anos, então como assim que a Terra é jovem, né? Como que o universo é jovem? Então eles vão ter que bater na relatividade, dizendo que a velocidade da luz no vácuo não é constante. Bom, esse não é um absoluto, né? Mas existe um outro movimento agora, né, que é o design inteligente, que, segundo os físicos, né, os cientistas geralmente dizem, olha, o design inteligente é o criacionismo com uma roupa de ciência, né? Então tenta se dar uma roupagem científica a isso, né? O problema é que eles não aceitam a aleatoriedade do universo. Diz, olha, o universo não é aleatório. E aí quando você diz que o universo não é aleatório, você bate na mecânica quântica, que é um dos ramos da física mais bem estabelecido. Então o criacionismo da Terra Jovem nega a relatividade e o design inteligente nega a mecânica quântica. Aí que está o problema. Bom, nós temos um terceiro movimento que é o teísmo evolutivo, que o nobre pastor aqui citou. O teísmo evolutivo é um grupo que diz, olha, nós acreditamos na ciência, né? A ciência é verdadeira, a Bíblia está parcialmente certa, então eles não acreditam, por exemplo, em Adão e Eva. Então eles acreditam que Deus usa a evolução para criar, acreditam em Deus, mas acham que a Bíblia é mitológica naquela narração ali. Então olha só, criacionismo da Terra Jovem, a Bíblia é verdadeira, a ciência está errada.
Design inteligente, a Bíblia é verdadeira. A ciência tem umas coisas certas, mas tem umas coisas erradas. Teísmo evolutivo, a ciência é verdadeira. A Bíblia tem umas coisas certas e tem umas coisas erradas. E aí vem a teofísica. O que a teofísica diz? A Bíblia é verdadeira e a ciência também é verdadeira. As duas são verdadeiras e a Bíblia diz exatamente o que a ciência tem descoberto. É isso que nós mostramos, não só defendemos, nós mostramos. Tanto que hoje nós temos 62 teólogos, pastores formados em teofísica. E esse ano nós acreditamos que vamos formar mais de 100, em torno de 100 pastores deverão ser formados em teofísica esse ano. Exatamente aprendendo esse modelo e vendo que realmente a Bíblia não tem absolutamente nada contra a ciência, nem a ciência contra a Bíblia. Maravilha. Reverendo Cleverson, 3 minutos então para a sua explanação. É interessante quando nós pensamos na criação evolucionária, que é a visão de que Deus criou o universo, a Terra e a vida ao longo de bilhões de anos, e que o progresso gradual da evolução foi trabalhado e governado por Deus para criar a diversidade de toda a vida na Terra. O professor Samuel acabou falando das 4 visões, o criacionismo da Terra Jovem, o criacionismo também tem o criacionismo da Terra Antiga, o design inteligente e a criação evolucionária. Eu, estudando essas 4 visões, nenhuma delas eu me encaixei, até conhecer a teofísica em 2019. Como o professor acabou dizendo, a teofísica é um conhecimento que não anula a Bíblia e nem a teoria da evolução, mas engloba as duas, com as visões e interpretações literais da Bíblia e da teoria da evolução se tornando casos particulares da mesma. Eu gosto também de citar Billy Graham. Billy Graham, ele disse que a Bíblia não é um livro de ciência. Acredito, diz ele, que Deus criou o homem e se este veio por um processo evolucionário, em um certo ponto, ele tomou essa pessoa ou ser e fez dela uma alma viva ou não. E isso não muda o fato de que Deus criou o homem. Grande reverendo Tim Keller, grande escritor presbiteriano, a suposta incompatibilidade da fé ortodoxa com a evolução começa a desaparecer sobre uma reflexão mais sustentada. Então, queridos amigos e ouvintes, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus e também eu creio na ciência. Uma coisa não anula a outra. Criacionismo e evolucionismo andam de mãos dadas. Maravilha! Vou então agora para o pastor Arthur Bittencourt, que também terá até 3 minutos para fazer a sua explanação sobre o seu ponto de vista. Ok. Bom, a gente ouviu aqui boas explanações em relação à extensão desse debate e realmente são informações preciosas que só elevam o debate. A grande dificuldade na admissão desta fusão do criacionismo com o evolucionismo, eu percebo que muitas vezes no evolucionismo há uma tentativa de se colocar como um ponto pacífico na ciência, como se a ciência fosse infalível. E aí, então, tentando fazer essa aproximação do que o texto bíblico apresenta, se utiliza das informações de avanços científicos com fundamento no evolucionismo. Então, por que é que não seria possível? Porque dentro da categoria de avaliação do que é o evolucionismo, mediante a questão da seleção natural do mais apto, do melhor dotado, e por aí vai, nós vemos nessa mecanicidade a chamada macroevolução ou macromutação. E é aí que está o problema, porque a Bíblia é bem clara, e concordo com meu professor Luiz Saião, que de fato a palavra de Deus ela expressa tudo segundo a sua espécie, segundo o tipo grupal, por assim dizer, que Deus formou. O gênero, portanto, não sei se a expressão melhor seria gênero, em relação
relação aos animais. Então, o criacionismo, ele propõe sim a chamada micromutação, mas não a macromutação, porque senão nós temos essa dificuldade e até um impeditivo, já que se fala do evolucionismo como ponto pacífico e científico, uma dificuldade na questão do registro fóssil, que não demonstra no registro da paleontologia as transições, portanto, de animais e tudo mais, que envolve toda a questão da biogênese. Então, por este elemento de uma certa relativização da literalidade de Gênesis 1, pela incompatibilidade, se você diz que o evolucionismo caminha com o criacionismo, você tem dificuldade nesse ponto da literalidade do livro do Gênesis, porque nós vemos aqui que desestimula, inclusive, a questão do sobrenatural, a questão da metafísica. Desestimula, porque o texto é claro em afirmar que foi Deus que criou todas as coisas. Então eu queria entender melhor, até mesmo, para mim é novidade o contato com a teofísica, para mim eu gostaria de entender melhor como é que se encaixa os pressupostos e as premissas do evolucionismo, conforme a questão observacional que Charles Darwin fez. E hoje, com o avanço da tecnologia e da ciência, que mostra que o mundo invisível aos olhos, portanto, a análise da vida em nível molecular, ela é muito mais complexa do que o que a gente pode ver no universo, com 100 trilhões de estrelas e trilhões de galáxias. Então, o mundo invisível é muito mais complexo do que o mundo visível, que nem a ciência bate o martelo como num caráter de infalibilidade, e que esse é um erro, que algumas pessoas idolatram, né, endeusam a ciência, e aí alguns irmãos cristãos querem unir a chamada, as informações que o evolucionismo traz para se encaixar no texto bíblico. Então eu vejo isso com uma certa dificuldade e vamos depois avançar nos argumentos. Obrigado, pastor Cláudio. Maravilha. Vamos então ao nosso rápido intervalo e voltamos com este tema. Eu já quero mais uma vez te pedir que você aproveite e divulgue. Nesse período do intervalo aí, divulgue. É um assunto bastante instigante. Você vê que os argumentos são muito interessantes, então vai ser muito legal você participar e dar a sua opinião. Você acredita que o criacionismo e o evolucionismo podem andar juntos? Ou seja, o criacionismo, a gente está falando aí, obviamente, daqueles que acreditam que Deus criou todas as coisas, e o evolucionismo, que tem como base aí o darwinismo, né? Então a gente muitas vezes até sataniza o darwinismo. Será que é isso? Será que é possível andar juntos? Será que não é possível? Nós queremos a sua participação e também que você compartilhe para que mais pessoas participem. Vamos ao rápido intervalo e voltamos já já. Vida FM. Aqui tem debate. Debate da vida. Estamos de volta com o Debate da Vida e você já participou junto com a gente? Ainda não? Então, corre lá no nosso WhatsApp da Vida, já participa, porque agora é o bloco do ouvinte também. E você pode mandar a sua participação através de áudio, vídeo e também mensagem de texto lá no nosso WhatsApp, que é o 12997472010. Participar da pesquisa lá também lá no Instagram e também no Facebook. Eu tô na vida, né, Cláudio? Como tá a pesquisa, hein? Olha, vamos lá. Eu confesso que até me surpreendeu aqui o resultado, viu? O resultado aqui me surpreendeu. Nós estamos com 39% dizendo que sim. Eu confesso que eu achei que seria um número menor. Então, 39% estão dizendo que sim, que é possível andar junto, criacionismo e evolucionismo, isso no Facebook. Portanto, 61% estão dizendo que não. No Instagram, aí surpreende mais ainda, porque está 43-57, né? Então, ou seja, quase a metade. O Instagram tem essa lógica de ser um perfil um pouco mais jovem, então os mais jovens estão um pouco mais tranquilos com relação a esta convivência entre o evolucionismo e o criacionismo. Então, muito obrigado aí pela participação de vocês na enquete. Continua participando a cada bloco. Nós vamos dando aí a prévia da nossa pesquisa. Temos a participação dos nossos ouvintes, temos aqui áudios e também temos opiniões dadas. Você pode participar. Instagram, Facebook
YouTube /Eu Tô Na Vida e também através do WhatsApp da Vida, que é o 12 99747 2010. Nós queremos a sua participação, nós queremos a sua opinião, ok? Vamos então aos áudios, Simone? Vamos lá, o Rufus Godoy participando junto com a gente, também o pastor Amaro de São José dos Campos. Acredito que da forma que esse debate convergiu ao longo de tantos anos, não é possível caminharem juntos. E eu falo isso porque eu tive a oportunidade de, antes de me tornar um cristão, me formar em biologia. E só para fomentar um pouquinho mais o debate, às vezes os cientistas perdem tanto tempo em provar a não existência de Deus, mas tem tantos outros dados na arqueologia, geologia, que apontam para muitas coisas da Bíblia. 96.5 Debate da Vida. Meus queridos e amados irmãos, aqui quem está falando é pastor Amaro, da cidade de São José dos Campos, São Paulo, Brasil. Claro que eu acredito, sim, que a ciência deve caminhar junto. Até porque quem dá sabedoria ao homem é o Senhor nosso Deus. E no livro do profeta Daniel, o próprio Deus deixou escrito que a ciência se multiplicaria. Então, por que não acreditar nisso? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Maravilha, opinião então aí do pastor Amaro de São José dos Campos e também do Rufus Godoy lá de Mogi das Cruzes. Obrigado pela participação de vocês, as duas opiniões aí divergentes, né? O Rufus Godoy defendendo que não é possível e o pastor Amaro dizendo que sim. Temos também aqui o José Roberto de Guarulhos. Lógico que não, essa conversa de evolucionismo, se fosse verdade, por que o homem não continua saindo do macaco? Temos aí o Cledson Rodrigo. Eu creio que não dá para andar juntos. Deus criou tudo e em perfeita harmonia. O homem é quem muda o curso das coisas. Patrícia Oliveira, a ciência também nos ensina sobre Deus. Precisamos ampliar a nossa visão para além da limitação teológica. Jean Santos, a ciência não se concentra somente no evolucionismo. Existe o criacionismo científico. Bom, então eu paro aqui neles, tem mais opiniões aqui, já eu leio. Você pode continuar dando a sua opinião. E eu volto com os nossos convidados. Então, pastor Cleverson, pastor Samuel e também o pastor Arthur, todos na tela conosco aí, para discutirmos esse assunto. Então vamos lá, eu já jogo para vocês aqui, porque a ouvinte colocou aqui com relação à ideia do macaco, né? O ouvinte, José Roberto de Guarulhos. Por que o homem não continua saindo do macaco? Como convergir isso? O evolucionismo vai dizer que o homem veio do macaco. E aí, pastor Samuel, concorda com isso? Não concorda? Como é que a teofísica vai juntar essas coisas? Então, na verdade, a evolução não diz que o homem veio do macaco, né? Isso é uma visão ingênua da evolução. Infelizmente, as pessoas passaram isso, né, ao longo dos anos e, na verdade, quem passou a dizer isso foram os opositores de Charles Darwin, do grupo dele, que começaram a dizer, né, que o homem veio do macaco. A teoria da evolução diz que o homem e o macaco vieram de um ancestral comum na evolução. É isso, são dois ramos distintos, homem e macaco. Então, os macacos vieram dos Pongidae e os homens dos Hominidae, são ramos diferentes. Mas eu gostaria de falar por que os evangélicos, né, e as pessoas que defendem a Bíblia criaram uma ojeriza pela evolução. A gente nota que essas pessoas têm uma ojeriza, eles acham que a evolução é do capeta, é do diabo e tal, por causa da aleatoriedade. A evolução defende, né, que acontecem as mutações genéticas nos nossos genes, isso é um fato, não se pode negar as mutações, haja aí o coronavírus e as suas variantes, né? E que a evolução ocorre porque o meio exerce uma influência sobre isso, né? Então, essas mutações que sejam favoráveis para que esse ser se adapte melhor a esse meio vão ser assimiladas. Isso é o que diz a evolução. Os ateus pegam essa aleatoriedade e trocaram por acaso. Então tudo veio do acaso, porque tudo é aleatório. Não, aleatório não é acaso. Mas como assim que aleatório não é acaso? Se você falar com o ateu, ele vai dizer que aleatório é acaso, porque aí está a chave. A gente mostra a Mega Sena. A Mega Sena é aleatória. Ninguém sabe que número vai dar, né? Agora, a Mega Sena não é um acaso. Ela foi planejada para ser aleatória.
Né? É exatamente isso que nós defendemos. Nós também somos design inteligente. Nós dizemos que Deus planejou o universo para ser aleatório. Deus planejou um universo que a evolução é uma realidade nesse universo. Ok, então vamos dentro dessa lógica, e aí eu pergunto para o pastor Arthur, mas o reverendo Cleverson está aí, esse é o bloco que vocês têm a oportunidade, inclusive, de interferir um na fala do outro, para nos ajudar a fomentar o debate. Então eu faço a primeira interferência. O professor Samuel, ele falou sobre a questão aí dos hominidae, que o homem teria vindo do hominidae. É isso que a teoria da teofísica acredita? Da evolução. A teoria da evolução, ok. Então a evolução é o hominidae. Mas e vocês acreditam nisso? Sim, acreditamos. Ok, então se vem do hominidae, então não foi Deus. Então Deus não nos criou como nós somos hoje? Pastor Arthur. Sim, então nós temos essa dificuldade, porque essa visão, ao meu sentir, ela desestimula a ação sobrenatural de Deus na criação de todas as coisas. É até estranho eu ouvir e assimilar de que essa visão teofísica, ela se coaduna com a literalidade do Gênesis, imiscuindo, misturando elementos de evolucionismo dentro. Realmente é estranho. E essa questão da aleatoriedade que o pastor Samuel mencionou, me parece que então é como uma roleta russa. Deus colocou ali os elementos e ele gira, mas ele determinou algo que seria, o que cairia nas variáveis possíveis das mutações e por aí vai. Então eu vejo essa dificuldade de conexão pelos elementos do próprio teorema evolucionista, né? Como a seleção natural, como aqui nós estamos falando, se estamos falando de evolucionismo mesmo, eu não consigo ver onde nós encontramos a ação direta de Deus. Vou dar um exemplo. Adão, quando ele aparece com a idade de 21 anos, por exemplo, ou 31 anos, Deus formou Adão. Ele aparece com 21 anos, alguém olha, tem 21, 31 anos. Mas ele só tinha 1 minuto de vida. Então essa é a visão que a gente aplica também na visão criacionista para a questão da terra, né? Da questão da terra jovem com aparência de velha, e que é algo que a gente poderia aqui falar da chamada biogênese. Porque é a partir da vida que se estabelece o processo de seleção natural. E nós afirmamos que a vida, o fôlego de vida, o sopro de vida, quem deu foi o Senhor. E Ele deu dentro do padrão que nós lemos no livro do Gênesis. E Ele nos criou, e Ele nos criou da forma que nós somos? Exatamente. Do jeitinho que nós somos aqui hoje, exatamente, Deus nos criou. Exatamente. Dependendo da corrente criacionista que você adota, alguns vão dizer mais de 6 mil anos a idade da Terra, ou mais de 15 mil anos, né? Mais de 15 mil anos. Por quê? Porque dentro da questão tanto da cosmogonia, que é a origem do universo, quanto a questão da idade da Terra, mesmo com os métodos de datação, isso não são coisas infalíveis. Eu refuto a palavra inicial do Marco Antônio aí, quando ele disse que o texto bíblico afronta o que a ciência diz. Não, depende de que ciência que você está falando. Né? Tem dos dois lados da visão aqui, ou até de uma visão antagônica, né? Porque parece que a visão teofísica é um meio termo aqui da nossa discussão. Não chega a ser um evolucionismo total na visão de Darwin, o pastor Samuel pode me corrigir se é isso mesmo, e não chega a ser um criacionismo bíblico, mesmo se for científico, porque no criacionismo científico existe o elemento de implicações teístas. Ele tem implicação teológica, tem implicação teísta. Então eu refuto essa posição do Marco Antônio quando diz que a ciência está acima da Bíblia. Luiz Pasteur dizia, pouca ciência me afasta de Deus, mas muita me aproxima de Deus. Então nós cremos sim, a Bíblia e a natureza, elas foram criadas por Deus e o autor é um só, Deus. Bom, deixa eu ouvir o reverendo Cleverson. Isso, deixa eu ouvir o reverendo Cleverson. Deixa eu só ler algumas opiniões aqui de ouvintes, pastor. O Daniel Duarte diz o seguinte: quando a ciência está de acordo com a palavra de Deus, está certa. Quando está em desacordo com a Bíblia, então a ciência não prova nada e está errada. Jean Santos, o próprio Darwin não encontra fósseis que mostram a evolução de uma espécie. Ele vê que o mesmo peixe fossilizado é encontrado como é hoje. Daniel de Barueri, creio
que não. Assim como a luz não anda junto com as trevas, acendeu a luz, saiu a escuridão. E o José Alves, de São José dos Campos, a ciência diz que o homem veio do macaco, mas a Bíblia diz que Deus fez tudo conforme as suas espécies. Reverendo Cleverson, a palavra está contigo. Mark Tipler, que é um físico, escreveu o livro A Física do Cristianismo. Eu acho interessante o que ele fala sobre Deus no capítulo 4 do seu livro. Vimos que o universo teve de começar em uma singularidade, na qual o tempo e o universo começaram. Mas, não obstante a singularidade, não está no tempo nem no espaço, não é material e nem está sujeito à lei física. E essa singularidade é a causa final de todas as coisas. Consequentemente, a singularidade é Deus. Palavras do físico Frank Tipler. Quando nós falamos da evolução, nós não estamos descartando que Deus não criou. Aliás, a teofísica afirma que a Bíblia é verdadeira e a evolução também é. A Bíblia é a palavra de Deus e nós interpretamos a Bíblia de forma literal. Tudo tem origem em Deus. Tudo começou em Deus. O Big Bang, a grande explosão, aconteceu porque Deus estava no controle de tudo. Então, nós não estamos excluindo Deus na formação e na evolução humana. Deus está no controle de tudo. O professor Samuel pode me corrigir se eu estou falando errado, dentro da visão teofísica. E quem poderia estudar o livro que o professor Samuel escreveu, no capítulo 3, ele fala da origem do homem. E ali ele desenvolve com argumentos científicos e argumentos bíblicos a respeito de como o homem chegou a ser e como ele começou lá no início, através da criação de Deus e depois evoluindo com o tempo. Tá, mas então dentro dessa lógica, tanto ao pastor Cleverson quanto ao pastor Samuel, vocês acreditam na teoria do Big Bang? Sim. 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 Então houve uma explosão. Sim. Com certeza, não tinha dúvida. E aí, pastor Arthur, quem acendeu o pavio? Então, quem deu o primeiro impulso, né, na visão deles foi Deus, né? Agora, eu queria ouvir o pastor Samuel, eu posso ampliar, não sei se a roda é a minha vez agora. Fica tranquilo, pode perguntar. Então tá. Por exemplo, como o professor Luiz Saião mencionou, a visão evolucionista, ela tem como base uma visão, uma cosmovisão naturalista e ateia. Veja que até o século XIX, esse tipo de debate aqui não existiria, porque era ponto pacífico. Era a intervenção de Deus e tudo mais. Com o avanço científico e com informações, eu sei que há uma balança aqui na nossa discussão de dados científicos para um lado e de dados científicos para o outro, mas citando aqui, por exemplo, o professor Marcos Eberlin, de um dos defensores, se não for o maior da questão do design inteligente, ele fala exatamente que nós estamos afundados e atolados em evidências científicas que mostram a existência de uma causa inteligente do universo. Então, você acreditar no Big Bang... Sim, pastor Cláudio. Não, pelo que eu entendi, aí, óbvio que eu quero ouvi-los também, mas pelo que eu entendi, na ideia deles, o Big Bang também seria uma intervenção de Deus. Sim. Ou seja, que a Deus... causa originadora. A causa originadora. Então, ou seja, foi ele que acendeu o pavio e que neste pavio aceso e a partir da explosão, ele determinou como as coisas aconteceriam. Seria isso, não? Então... Eu tenho dificuldade em entender isso, mas nós vamos poder interagir aí. Há uma pergunta bem interessante que você fez, pastor, na fala anterior. Eu acho que aí é a questão fundamental. Olha só como muda a sua visão quando você começa a ver a narrativa de uma outra perspectiva. Pastor Samuel, desculpe interromper o senhor, eu achei muito interessante. Qual seria, então, para título de esclarecimento, o papel do evolucionismo dentro da teofísica? Sim. Porque eu acho que, pontuando isso, fica ajuda no raciocínio, exatamente. Né? A evolução dentro da teofísica ela é um mecanismo da criação. Ou seja, nesse ponto nós somos teístas evolutivos. Nós só não somos não literalistas, nós somos também literalistas. Então, eu também queria entrar nessa questão da literalidade. A teofísica é uma mescla, né? Então, observa bem. O que diz a evolução? Vamos analisar. A evolução diz que a vida, toda a vida que existe na Terra é uma vida só.
toda a vida que existe, ela está interligada. Isso é a base de tudo aquilo que nós chamamos o conhecimento do meio ambiente, dos ecossistemas, da vida sistêmica de Maturana e Varela, que é o top da biologia hoje, né? Do que Capra mostrou que os sistemas sociais são sistemas vivos, né? Então, a biologia, a vida, né? Ela surge da Terra e ela evolui naturalmente da Terra. Aí eu disse, peraí, mas se a vida surgiu da Terra, onde é que entra Deus nessa história, né? Mas veja só, a pessoa esquece que lá no Gênesis está escrito que Deus deu uma ordem. E disse Deus, produza a terra seres viventes. Mas o texto não diz como que a Terra produziu. Quem vai dizer como a Terra produziu é a ciência. Então a ciência vai dizer que a Terra produz exatamente através da evolução. Ou seja, o que a ciência está dizendo? Então vocês querem dizer aí que é a Terra que produziu a vida. Exatamente, é isso que a evolução diz. Mas não é isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus mandou a Terra produzir a vida. E disse Deus, produza a Terra seres viventes. Então, mas a Bíblia também... força da palavra divina? Mas a Bíblia também diz que Deus foi lá, pegou do pó da terra e fez o homem. Como que a gente encaixa isso com a explosão, com o Big Bang? Então, é porque entre o Big Bang e a formação do homem, existe um intervalo, né, de 13 bilhões e 700 milhões de anos. Então você está misturando, veja só, você está misturando um evento de 13 bilhões de anos atrás com o evento da criação do Adão, que foi 8 a 10 mil anos atrás. Adão bíblico foi 8 a 10 mil anos atrás. Então, 13 bilhões e 700 milhões de anos atrás houve o Big Bang. Isso. Ok, ocorreram as coisas e foram acontecendo de acordo. Aí surge um processo chamado nucleossíntese. A nucleossíntese, ela diz que os elementos pesados, dos quais nós somos formados, eu e você e o planeta, são formados a partir de elementos mais leves. Então, começa com o hidrogênio. Olha só, o hidrogênio, né, dentro das estrelas, vai se transformar em hélio. Isso é o Sol. O Sol, ele faz isso. É daí que vem a energia do Sol. Se você vê, o hidrogênio não tem nada a ver com hélio. Depois o hélio vai formar o oxigênio, depois o carbono. São elementos completamente diferentes. Se você olhar assim, nossa, como que isso aqui pode vir disso? Parece uma mágica. Não é mágica, isso é nucleossíntese. E isso chama-se evolução estelar. Então, a evolução não é só uma coisa da biologia. A evolução é do universo inteiro. Essa biologia é apenas um passo, um capítulo. Então vamos lá, só para a gente ajudar o nosso ouvinte. Então 13,7 bilhões de anos aconteceu aí o Big Bang e aí foi formando todas as coisas. 8 mil anos, o senhor comentou? 8 mil e alguma coisa? Isso. A criação do homem. 8 a 10 mil anos atrás ocorre a criação do Adão. Adão, ok. Então, e como que a ciência explica isso? A ciência concorda que surgiu do nada? Como é que surgiu Adão? Não. Aí você entra, vamos pegar o teísmo evolutivo, que é um modelo que acredita que a evolução é a forma de Deus criar. Aí nós somos teístas evolutivos. Mas eles não acreditam num casal Adão e Eva. No modelo teofísico, como que a gente une a ciência? Né? Nós vamos dizer o seguinte, e aqui é fundamental para os teólogos, as pessoas que gostam da Bíblia, entender o que é o modelo teofísico. Todos esses outros modelos, eles dizem, Cláudio, que aquela narrativa... No Gênesis tem duas narrativas. A narrativa do capítulo 1, que você nota que é uma narrativa progressiva que se encaixa perfeitamente na evolução, eu mostrei no meu livro isso. E a narrativa 2, a segunda narrativa, em que esses modelos dizem que são duas narrativas de um mesmo acontecimento, que é a criação do homem. Porque na primeira narrativa é criado o homem. A Bíblia diz, homem e mulher os criou, eles são criados juntos, os dois. Na segunda narrativa, Deus cria primeiro o homem, depois ele cria a mulher. Peraí, mas aí então a Bíblia... Tem uma resposta. Os teólogos vão defender a diferença entre o capítulo 1 e o capítulo 2. Exato. Que um teologia do Big Bang. No segundo capítulo é um descritivo, né? Se descreve. No 2 se descreve. Exato. Criação e o outro é formação. Claro que com um bacharel em teologia você não pastor, eu sei disso. Mas para que você forme um modelo que você possa unir a criação e a evolução, o que nós dizemos? Que aquelas duas narrativas são duas narrativas
narrativas de dois acontecimentos diferentes. Aí está a diferença fundamental. Nós somos literalistas, nós acreditamos que aquilo que está escrito é verdadeiro. Nós mostramos que, primeiramente, Deus faz a humanidade biológica, que é o que defende o teísmo evolutivo, né? Aí diz, não, Adão não existe. O Adão existe. Depois, posteriormente, Deus vai criar o homem espiritual. Então, no momento em que Deus sopra sobre esse homem, Adão, aí é que ele vai criar o homem completo. Ou seja, o homem é feito num processo gradativo, como você, Cláudio. Então vocês não entendem que o capítulo 1 e o capítulo 2 é a mesma coisa, mas é apenas a descrição. Nós acreditamos que a narrativa é linear e não superposta. Isso. Então, Deus vai criando tudo pela evolução e 6 a 8 mil anos atrás ele intervém e vai soprar sobre o homem Adão, tornando esse homem espiritual, esse homem completo. Aí nós fundimos os dois. Samuel. É que aí não era homem, porque só pode falar que é homem quando tem a totalidade do ser. Exato. Então aí já fica uma precariedade no capítulo 1, né? Exatamente. Exato. Então nós acreditamos que Deus cria primeiro, por isso que Paulo vai dizer, falando de Adão e Cristo, né? O primeiro homem foi feito alma vivente. Primeiro não foi feito alma. O que é alma vivente? A Bíblia vai dizer que todos os animais são alma vivente. Então a Bíblia está dizendo, olha, o homem foi feito animal. Não é primeiro... recebido o espírito. Isso. Não é primeiro espiritual. Primeiro animal... depois espiritual. Então percebe que o modelo teofísico ele se encaixa na Bíblia. Nós não estamos questionando que o outro modelo também encaixe na Bíblia, lógico, porque é bíblico. A diferença é que um modelo diz que a ciência está errada e outro mostra que a ciência está correta. Ou seja, se o modelo teofísico está correto, então a gente consegue unir a Bíblia e a ciência. Aí qual que você escolhe? É uma questão de escolha. Ah, não, eu gosto mais desse daqui. Tá bom. Então você vai lá dizer que a ciência está errada. Entendeu? Tá certo. Pastor Cláudio. Vamos lá, pastor. E aí, então eu vou encerrar com o pastor Arthur. Eu queria ouvir o pastor Cláudio, que quem fica na internet sempre fica prejudicado. Isso, né? vamos ouvir. Então vamos só ouvi-lo, eu volto contigo e a gente vai para o intervalo. Perfeito. Reverendo Cleverson. Tranquilo, pastor Cláudio. Obrigado aí por lembrar da gente de vez em quando. É que o senhor não levantou a mão. O senhor tem que levantar a mão. Quando passar a pandemia, eu prometo ir no estúdio. Mas dizem os cientistas que em 2024 o senhor vem, então. Amém. Vai lá, reverendo. Bom. Mas, pastor, a questão toda é esta. A questão da ciência, ela não se contrapõe às escrituras. A confusão está em alguns acharem que a ciência é contra as escrituras. E nós podemos caminhar junto, Bíblia, criacionismo, evolucionismo, e não há incompatibilidade. Não podemos, como o pastor Samuel falou no início da sua fala, desprezar a ciência, não podemos demonizar a ciência. Nós precisamos, como seres inteligentes, seres criados por Deus, levar aos nossos jovens universitários esta nova ciência chamada teofísica, para que eles tenham um argumento para debater com seus professores, seus colegas, para não caírem serem presas fáceis na mão desses agnósticos e ateístas que estão nas universidades. Maravilha. Pastor Arthur, rapidamente para a gente ir para o intervalo. Vamos lá. A minha dificuldade, quando o pastor Samuel e o pastor Cleverson se posicionam ao lado do teísmo, eu tô junto, eu tô dentro. O problema é você imiscuir, colocar dados do evolucionismo com essa cara de ciência infalível, que não é. Por exemplo, vamos falar da cosmogonia, que é a origem do universo. Como que se prova, pastor Cláudio e demais pastores e ouvintes, que o universo foi então criado pelo teorema do Big Bang há 13,7 bilhões de anos? Quem tem essa datação, quem tem essa capacidade, que tipo de datação os cientistas utilizam para chegar a esse ponto? Existe falha nessa análise de método de datação, existe falha também no método de datação da idade da Terra, pega a datação por carbono 14, C14, por urânio, pegue por potássio, pegue por qualquer tipo de método de datação. Existem falhas, né? Então diz que a rocha mais antiga está no Canadá, de acordo com o método de datação há mais de 4
bilhões ou agora me fugiu se milhões ou bilhões de anos, está lá numa rocha no Canadá. Então você acredita mesmo, se a gente tem um tempo de vida, né, de 90 anos, ou a Bíblia diz 70, 80 anos, e o avanço da tecnologia, mesmo com o avanço científico, você acredita mesmo que eu prefiro ficar com a chamada navalha de Ockham, que a melhor resposta é aquela que é mais simples. O evolucionismo é um negócio longo demais e que eu não vejo sustentação científica. Então, tanto o pastor Samuel quanto o pastor Cleverson aqui, eles estão se posicionando e saindo do ponto de partida que o evolucionismo é algo científico e tal. Como eu disse desde o início aqui do programa, se você colocar numa balança, você vai encontrar dados que talvez favoreçam o evolucionismo, bem como dados que vão favorecer a visão científica do criacionismo. Maravilha, nós vamos então ao rápido intervalo. Na sequência nós voltamos com uma participação especial. O pastor Luciano Scala também vai contribuir com o nosso debate e nós queremos a sua participação. Temos várias opiniões aqui dadas pelos nossos ouvintes, você pode também dá-la, tanto pelo Instagram, Facebook e pelo YouTube /Eu Tô Na Vida. No YouTube eu acompanho aqui diretamente, ou também através do WhatsApp da Vida, que é o 12 99747 2010. Vamos ao intervalo e voltamos já já. Bora, seja bem-vindo, pode participar junto com a gente através do WhatsApp da Vida, que é o 12 99747 2010. Você que está chegando aos 96.5, convido você para ir lá nas nossas redes sociais para você assistir ao programa, tá bom? Lá no nosso youtube.com/Eu Tô Na Vida, no nosso Instagram e no nosso Facebook, Eu Tô Na Vida. Escreve assim mesmo, tá? Tudo juntinho. Vai lá e assista ao programa. E se você tá no YouTube, clica lá no joinha, também faz a sua inscrição clicando no sininho para você receber aí a notificação toda vez que tiver aí uma transmissão ao vivo, né, Cláudio? É isso aí, Simone. O evolucionismo não resolveu o meu problema. Eu tive que ir no mictório voltar, porque poderia o evolucionismo ter uma chavinha que você trava e fala, não, eu vou na banheira tal hora, mas não tem jeito. Não tem jeito, né? Não resolveu esse problema, então eu tive que correr. A natureza te chamou. Porque quem tá no áudio não vai saber, mas quem tá no vídeo viu ouvindo, né? Então, ou seja, a Simone falando ali, eu entrando, então tem que justificar. Mas é isso aí, mas vamos lá então, a nossa pesquisa aqui, Facebook, caiu números que dizem sim, de 39% cai para 26%, ainda é considerável, né? Um quarto da nossa audiência está dizendo que sim, que criacionismo e evolucionismo podem andar juntos. Então 26-74. E no Instagram também caiu, 27-76, ficou inclusive próximo o resultado do Facebook e do Instagram. Você pode continuar mandando a sua opinião até o final, nós temos mais duas prévias. Dois blocos? Dois blocos, então temos duas prévias aí para dar para vocês o resultado. Então você pode mudar esse resultado, tanto para mais quanto para menos, tanto para sim quanto para não, ok? Então basta você entrar no Instagram, ali no nosso story, e também no Facebook, você entra na transmissão e na transmissão já aparece a enquete para você participar conosco. Se você puder, já nesse início agora do terceiro bloco, divulgue aí para mais pessoas. Já temos aqui um número grande de pessoas que estão entrando aí na internet, participando conosco, e também na nossa audiência no rádio, muitas pessoas nos ouvindo. É muito importante a sua participação conosco, ok? Então, se você entrar no YouTube, se inscreva no canal, clica no sininho, clica no joinha, compartilha, que é para todo mundo participar conosco sobre o tema de hoje. Criacionismo e evolucionismo podem andar juntos. Neste bloco, nós teremos a participação especial do pastor Luciano Scala, que está conosco também virtualmente, que vai nos ajudar, vai contribuir com a nossa discussão. Então, pastor Luciano, muito bom dia, satisfação falar contigo. 3 a 4 minutos para você fazer aí a sua explanação sobre o seu ponto de vista. Bom dia, pastor Cláudio, bom dia a todos os ouvintes, aos pastores que estão na mesa. Quero dizer que é um prazer estar aqui mais uma manhã para falar de um assunto tão importante, um assunto bem interessante. E falar acerca desse tema, pastor, é falar, no meu ponto de vista, eu quero fazer coro com a voz do pastor Arthur. Falar desse assunto é falar de duas coisas que, no meu ponto de vista, elas são incompatíveis. São duas teorias diferentes. São duas teorias que, se nós aprofundarmos uma reflexão nelas, uma reflexão filosófica, nós perceberemos que elas são incompatíveis. Estudando sobre esse tema, eu me lembrei de algumas aulas de filosofia que eu tive na faculdade. E uma das tentativas de trazer um diálogo acerca deste assunto foi Santo Agostinho.
E Santo Agostinho, uma das propostas que ele coloca é a proposta das razões seminais. O que seriam essas razões seminais? Que Deus cria, que Deus forma e coloca na sua criação sementes que podem evoluir. Então nós olhamos, por exemplo, essa proposta de Santo Agostinho, que depois São Boaventura também vai trabalhar essa questão, nós percebemos que existe essa possibilidade de uma evolução dentro daquilo que Deus criou. Na fala do pastor Arthur, no começo da sua apresentação, da sua ideia, ele colocou a ideia da microevolução. E o que seria essa microevolução? É a evolução que ocorre dentro da mesma espécie, isso é importante dizer, e essa evolução ocorre e ela é micro, ela acontece de fato. Eu acredito que isso nós não questionamos, acredito que a ciência vai explicar isso de forma muito simples e nós acreditamos tranquilamente nisso. A Bíblia não vai se contrapor a isso. Mas quando nós olhamos para a macroevolução ou numa possível mudança de uma espécie, nós começamos a esbarrar, nós começamos a ver limites. Então a ciência, ela tem um papel, nós não desconstruímos a ciência, nós não desconstruímos a razão. Uma das obras de João Paulo II, ele vai dizer que para nós voarmos bem longe, nós precisamos de 2 asas. E essas 2 asas, ele coloca fides e ration, ou seja, a fé e a razão. Então nós não desconstruímos a razão. Não acredito que quando Deus cria um homem, deu a ele a razão, ele deu para depois a gente colocar de lado. Não creio nisso. Mas eu vejo que quando nós olhamos para essa temática, nós esbarramos nesses limites, né? Então a ciência, ela não vai trazer uma razão, ela não vai trazer uma explicação para tudo nesse sentido. Eu percebo que aqui nós encontramos um ponto de fé. E a Bíblia, ela vai apresentar a forma que foi criada. Então se a gente percebe o homem da maneira que ele foi criado, nós percebemos que esse homem foi criado perfeito, ele foi criado dentro de uma ordem de Deus, de uma perfeição de Deus. E se nós pensamos, por exemplo, que esse homem foi criado, mas ele precisou evoluir para chegar onde nós estamos hoje, nós podemos então questionar, será que quando Deus criou, ele criou dentro de uma perfeição, ou ele criou com limites que precisariam ser aperfeiçoados com o tempo? Então são esses limites que eu vejo ao tentar unir essas duas ideias, essas duas teorias. Maravilha. Então tá aí a opinião inicial do pastor Luciano, que continua conosco nesse bloco do nosso debate. Eu anotei aqui alguns pontos importantes das colocações dele. E na finalzinha aí, a última que ele colocou, achei bastante interessante. O homem foi criado por Deus, mas ele precisou evoluir. Então, será que Deus teria construído, não de uma forma equivocada, mas propositalmente, ele já criou de uma forma que seria necessário uma evolução? Eu acho que isso, inclusive, nos ajuda aqui a fomentar o nosso debate com os nossos convidados de hoje. Antes de voltar aqui com a mesa, deixa eu ler aqui a opinião de alguns ouvintes. O Enoque: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Essa é tradicional, essa é épica, né? Para o criacionismo, a galinha. Para o evolucionismo, o ovo. Pastor Newton de São José dos Campos: a evolução é explicada pela Bíblia de maneira correta. Porém, a evolução não explica a criação de maneira correta. Tem muitas falhas. A palavra de Deus, sim, é perfeita e inerrante. Daniel Duarte: a evolução a partir da criação até dá para entender. Mas dizer que Deus criou através da evolução é descrer que Deus criou tudo do nada. Bom, tem muita opinião aqui, mas já eu leio mais a opinião de vocês aqui, vai mandando para cá. Deixa eu voltar então com os nossos convidados aqui, agora com a participação do pastor Luciano Scala. Eu faria já uma pergunta para colocar na mesa. O microfone está aberto para que qualquer um dê a sua opinião inicial. Nós acreditamos que a Bíblia ela foi inspirada por Deus. Ou seja, Deus inspirou apóstolos e profetas para escreverem as escrituras sagradas. O Espírito Santo não conhecia o evolucionismo ao ponto de eles escreverem e falarem, por exemplo, sobre o Big Palavra com vocês. Muito bem. Essa é a hora que quem acredita no criacionismo fala assim,
Bola tá no campo deles, pô. Pra lá. Na verdade, essa é a melhor hora para nós. É a melhor hora para nós, né? Por quê? Porque no início do século XX, os físicos se dividiam em dois grupos. Um grupo que dizia que o universo sempre existiu e sempre existirá. E tinha leis físicas para defender isso. E outro grupo que dizia que o universo surgiu em um determinado instante no tempo, né? Hoje, não dá para eu narrar aqui, porque as experiências, né? A gente vai lá para as equações de Einstein, você vai para as observações de Hubble, você vai para a radiação de fundo, isso vai demorar muito eu explicar em detalhes. Mas o grupo que defendia que o universo começou em um instante, na física ganhou a questão, a parada, né? Então hoje é uma coisa simples na física, assim, é uma coisa, digamos, é o que está nos livros. Se você for estudar em qualquer livro, você vai ver isso, em qualquer livro de física. Ou seja, o universo é finito. E iniciou num determinado instante, houve um instante zero do universo. É isso que o modelo Big Bang defende. E é isso que a Bíblia diz, que o universo surgiu pela palavra de Deus um determinado instante. Agora, eu estou preocupado aqui de passar aos teólogos, porque eu estou falando para teólogos, uma coisa mais fundamental, que é para ficar na mente de vocês. Tá bom, Deus fala e esse é o mecanismo, mas como é que passa uma coisa para outra, né? Como que essa palavra de Deus vai agir nesse mundo físico? Essa que é a pergunta interessante, né? Observa bem, a Bíblia diz e está falando de Jesus, hein? De Jesus, eu sou cristão. A teofísica é um modelo cristocêntrico, tá? E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, o que sustenta o universo inteiro, tudo, essa cadeira, você, tudo que está aqui, o universo, o sol, a lua, as estrelas, é a palavra do poder de Deus. Muito bem. Aí você pergunta para um físico, o que é que sustenta o universo? O que é que ele vai responder? As leis da física. Então, veja bem, se a física está correta, você não pode... Como que você vai contra a física? Baseado em que você vai dizer que a física está errada? Você não tem como fazer isso. A física é matemática, ela prova o que ela está dizendo. Então, se a física é verdadeira e a Bíblia também é verdadeira, então a palavra de Deus está expressa nas leis naturais, nas leis da física, da química, da biologia. Mesmo porque foi ele que criou. Isso. Então, lá no universo, quando Deus disse assim, produz a terra seres viventes, não foi uma vozona que apareceu tipo de muitas águas lá na terra. Produz a terra. Não é isso. Deus estava falando através das leis naturais. As leis da física, elas causam ação sobre a matéria, mas elas não são materiais. Você não pode ver a massa, o peso, a densidade de uma lei da física, Pastor, a temperatura. Mas tudo bem, isso aí é cosmogonia, é a origem do universo. Isso não explica a questão da biogênese. A palavra de Deus diz, pela fé entendemos que os mundos, o cosmos, o universo foi formado pela palavra de Deus. Quanto a isso, eu não vejo dificuldade. A questão é quando passa para a questão do início da vida. E aí eu não sei qual é a melhor explicação que a teofísica ela propõe. E essa visão de que o relato do Gênesis é acientífico, isso para mim é uma acusação leviana. Não é? Mesmo porque quando você vê o chamado ajuste fino do universo, a complexidade do universo, acho que foi o professor Adalto Lourenço, ele mencionou que todos os elementos químicos que o corpo humano necessita, hoje a ciência diz que só existe na Terra. Você não vai encontrar em Marte, Júpiter, Plutão, qualquer outro planeta, de outra galáxia, de outra Via Láctea, você não encontra. Então veja como Deus é perfeito, né? Na questão tanto da vida, da explosão de vida, que explosão entre aspas, claro, não vinculando ao Big Bang, como a própria sustentação da vida, com os elementos que nós encontramos na vida. Eu tenho dificuldade, por isso que eu disse, na fusão de elementos, quando você coloca a palavra evolucionismo dentro dos pressupostos observacionais de Darwin, da ilha de Galápagos, imagina o que aquele homem tinha de conhecimento científico comparado com o conhecimento científico que existe hoje. Ele mesmo atestou num dos seus livros, em uma das edições, depois de A Origem das Espécies, de 1859, anos seguintes, que se um dia fosse provado que não há processo gradual, leve
e que surgisse algo complexo, a própria teoria dele se esfacelaria. Ele sabe disso. E hoje, penso eu, que a biotecnologia, a análise da vida molecular, a análise de uma célula humana mostra que a complexidade do micro-universo é infinitamente maior do que a complexidade do macro-universo. É porque se a gente pensar na complexidade, a gente pensar no próprio corpo humano é um negócio de maluco, né? Sim. Ou seja, o corpo humano, como funciona, o respirar, o falar, é uma complexidade violenta. Os cílios, como é que a evolução explica a questão dos cílios, a questão ocular, né? Inclusive achei algo engraçado, vou até fazer uma dose de humor aqui, as estrelas não são verdes, e aí falaram, por que a estrela não tem a cor verde, você encontra alaranjada, vermelha, branca, para nós na visão aqui branca, aí falaram que não existe verde porque o Palmeiras não tem mundial, né? É complicado, né? Mas se você for ver, os astrônomos falam, desculpa aí, os astrônomos falam que o universo ele tem de 92 a 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Como explicar isso? Dentro dessa visão... Que criou tudo isso. Que bênção. Tá explicado. Mas que Deus criou, eu acho que não tem divergência. O problema é o processo. Não tem divergência. A questão é o processo, né? Ou seja, como que foi essa criação? Através de uma explosão. De todo o processo. Deixa eu colocar uma questão importante, que é uma contribuição ao pensamento aqui. Amanhã, às 17h55, estará pousando em Marte a sonda, o rover Perseverance. É bem esperado, né? Então, observa bem, o que ela vai fazer em Marte? Ela vai descer numa cratera onde foram encontradas moléculas orgânicas. Moléculas orgânicas já foram encontradas em todo o sistema solar e até em nuvens intergalácticas. Ou seja, os tijolos que você constrói a vida já foram encontrados. Esse rover ele vai ficar pesquisando lá para descobrir o seguinte, né? Ali tinha água. Olha só, a gente sabe que aquela cratera é cheia de água. Será que não teve alguma forma de vida no passado que viveu ali e que morreu, né? Porque a água secou, você não tem mais água na superfície, você não tem vida. Mas então, pastor Samuel... Então, o que eu quero mostrar é que o mecanismo de formação da vida, ele está presente em todo o universo. Não tem, na ciência, não tem razão nenhuma para você achar... Por exemplo, o metano é uma molécula orgânica. Aonde você tem uma explosão de supernova, você vai ter carbono sendo jogado no ar e o universo está cheio de hidrogênio. Então, o carbono faz 4 ligações e você forma metano. Metano é uma molécula orgânica. Então, os tijolos que formam a vida estão em qualquer lugar no universo. É claro que você encontrar tijolo não significa que você vai encontrar casa. É exatamente isso que o rover vai fazer agora. Vai pesquisar. Será que não houve vida no passado? Então, eu só quero mostrar que o mecanismo de formação da vida, ele está presente no universo inteiro. Por isso que nós estamos avançando na pesquisa da vida. Por exemplo, nós temos uma lua de Júpiter, lua de Saturno, a lua Encélado de Saturno, em que os cientistas estão profundamente desconfiados de que tem alguma coisa viva lá. Todos os cálculos, tudo indica para que tenha um oceano embaixo daquela calota de gelo e que tenha alguma coisa vida lá. Tudo está indicando. Tanto que já começa a preparar missões no futuro para ir lá para pesquisar isso. É muito complexo, mas... De onde eles estão tirando isso, né? É porque o mecanismo de formação da vida é uma coisa que está no universo inteiro, não está só na Terra. Então, cientificamente, não existe razão nenhuma para que a vida exista só na Terra. Então, pastor Samuel, e aí sim, se é correta a informação científica de que os elementos necessários de um sistema bioquímico para a existência e a sustentação da vida humana estejam presentes apenas na Terra, porque hoje... Ao que se indica é que não há, então, condição de vida, de sobrevivência ou de existência humana, claro, fora da Terra, em termos de seres vivos, organismos vivos e tudo mais. Se não há condição, a ciência diz hoje que não tem lá fora da Terra, não tem esses elementos. Se no futuro encontrar, como o senhor propôs aí agora, se encontrar organismo ou vida numa dessas luas, parece que o senhor mencionou, isso aí não estaria depondo contra o relato do Gênesis? Por quê?
Por quê? Porque o relato do Gênesis não é a operação divina na criação da Terra? No modelo criacionista literalista, isso é um problema. No modelo teofísico, isso é uma maravilha. Porque o modelo teofísico diz que a palavra de Deus está em todo lugar. Ele é onipresente, ele está em todo o universo. E as leis que atuam aqui na Terra são as mesmas que atuam em qualquer lua, em qualquer estrela. Então, mas e o escritor sagrado, mas o escritor sagrado não teria registrado e isso? não sabia disso? Ah, isso aqui é outra questão. Aí é uma questão de como que se desenvolve a revelação de Deus. Aí é outra questão. Então, a revelação de Deus, ela é progressiva aos homens, revelação aos homens. Não é só a revelação de Deus que é progressiva. Qualquer revelação, ela é progressiva. Quer ver uma coisa? Você, para se casar e ter filhos, ter uma família. Como foi que você chegou nesse estado? Você soube da sua mulher, você gostou dela, talvez você viu um dia a primeira vez, você tentou falar, levou um papo, foi conversando, namorou. Você vê que a revelação sua para ela e dela para você foi progressiva. Por exemplo, eu não conhecia vocês não me conheciam. Aí vocês ouviram falar, tem um pastor assim, aí isso é progressivo. Então, mas eu até acredito que dentro da limitação humana é entendível. A pergunta é, o Espírito Santo também sabe por progressividade? Não, o Espírito Santo sabe todas as coisas, mas ele não pode revelar tudo porque o homem não está preparado para essa revelação. Tanto que Jesus falou isso para os seus discípulos. Então, a minha pergunta, obviamente, que é provocativa. Né? Jesus disse eu teria muita coisa para falar, mas eu não posso porque vocês não têm condição de... não têm capacidade. Sim, mas ele também diz o que eu falo hoje, vocês vão entender amanhã. Na Bíblia, teria algum registro que poderia nos dar margem para que amanhã tivesse vida fora da Terra? Com certeza, tanto que Deus permitiu surgir um modelo chamado teofísica. Claro que Deus sabia no futuro. Deus está trabalhando nisso, ou seja, para que a gente vá entendendo esses mecanismos. Então os ETs são possíveis. Mas biblicamente não existe. Cientificamente, sim. Biblicamente não existe. Pastor, biblicamente não existe essa possibilidade. Se for olhar biblicamente, pode ser que cientificamente exista. Mas, biblicamente, não existe essa possibilidade. Ontem eu estava discutindo num grupo de teólogos e alguns diziam o seguinte, aí eu postei essa questão do rover e eu postei algumas coisas. Por exemplo, existe o projeto de colonização da Lua, que começa agora em 2024, daqui a 3 anos, e a colonização de Marte daqui a 7 anos. Né? O Elon Musk, ele pretende colocar 1 milhão de pessoas morando em Marte. Então, aí, o que as pessoas dizem? Que engraçado que vai ter que criar uma atmosfera para a existência humana, senão não é inicialmente as casas já estão planejadas, as casas que vão ser feitas, né? como você está dentro de um avião. Quando você está dentro de um avião, você tudo ali então talvez a pandemia hoje, para todo mundo ficar em casa, já tem essa ideia de preparar o homem para ficar lá em Marte dentro de casa. Mas aí, pastor, veja só. Ele já fica em casa, irmão, já está travado lá dentro. O que aconteceu? Como a pessoa tem uma interpretação do texto bíblico, e a interpretação, sim, né? A pessoa interpreta o texto e dentro da interpretação, dentro da escatologia dela, dentro da cosmovisão dela, a Bíblia não se encaixa. Peraí, mas vai ter gente morando lá em Marte, e o que a Bíblia diz sobre aqui a Terra? Aí, como não encaixa na visão dele, em vez dele dizer, peraí, eu tenho que repensar a minha maneira de pensar. Porque tem um fato, o foguete está sendo construído, a casa está sendo construída já para ir para Marte. Esses caras vão para Marte. Aí Deus não vai permitir isso. Jesus vai voltar antes. Deus não vai deixar. Mas eu acho, a reação que não tem. Mas veja bem, biblicamente, eu também não vejo margem para dizer o seguinte, olha, Deus proibiu de ter vida em outro planeta, de a gente ir morar em outro planeta. Mas o pastor acabou agora de dizer que isso não tem a mínima chance. Não, mas o que ele está dizendo, me corrija se eu estiver errado, Luciano. O que ele apontou é que pelo apontamento bíblico não pode ter vida hoje fora. Ou seja, um extraterrestre é alguém que já nasceu lá, que mora lá, que vive lá, não que não pode sair daqui para lá. Não estou dizendo de se construir uma estrutura lá para que o homem daqui possa ir para lá. Não é isso. Não é isso que eu estou questionando, porque eu não vou questionar a ciência nesse sentido, não. Jamais. Por exemplo, eu teria uma pergunta. Na visão teofísica, o universo ele está em expansão? Claro, sim. Então essa evolução ainda ela continua? O universo continua em expansão, ele continua evoluindo. Né? O senhor crê em multiversos?
Aí é uma questão física. Eu sou um físico, não esqueça que eu sou um físico. Multiversos, né? para mim, é poesia. Várias poesias, são versos de uma nova coisa. Não. Aí você está perguntando, você é um físico, você acredita na teoria do multiverso? Porque é uma teoria. Sim. Numa tentativa de unificar a relatividade de Einstein com a mecânica quântica, uma das teorias que surge é a proposta do multiverso. O multiverso, e aí a gente vai entrar num outro assunto aqui, mas olha só, o que é o multiverso? O multiverso seria infinitos universos possíveis. Deus é infinito. Imagine que você fosse infinito e você criasse durante 13 bilhões de anos. Não. Deus não criou 13 bilhões, foi só 6 mil anos. Tá bom, Deus criou em 6 mil anos. Ele é eterno. Antes ele não fazia nada, depois não fazia nada. Então, não tem sentido um ser infinito criar alguma coisa somente finita. A criação de Deus, ela é infinita. Agora, olha só, o que é o conceito físico de multiverso? O multiverso é um espaço de dimensões infinitas. Deus, ele é infinito. Deus não mora apenas no Cronos, que é esse nosso universo. Esse nosso universo é o Cronos. Deus mora no Kairos. Kairos é o espaço-tempo de Deus. O tempo de Deus é outro. Em física, quando você fala tempo, você está falando espaço, porque para o físico não tem distinção entre tempo e espaço. Então, Deus, ele mora num espaço de dimensões infinitas que é o Kairos. Esse Kairos, ele é perfeitamente identificado com o multiverso, perfeitamente. Tanto que o Frank Tipler, que é um físico católico, cristão, ele identifica, eu também identifico, eu acho que isso é espetacular. A comprovação do multiverso, nós não temos experimentos para fazer isso, porque é apenas matemática, né? É física, matemática, mas para nós, os teofísicos, é maravilhoso isso, não temos absolutamente nada contra. E isso, pense nisso, Cronos e Kairos, um universo e infinitos universos. Um Deus infinito, os judeus, eles pensavam que Deus tinha feito o universo e tinha parado, porque lá no relato diz, descansou Deus no 7º dia, tal. Aí Jesus vai desmoronar com essa ideia. Jesus vai dizer, meu Pai trabalha até hoje. Deus continua criando até hoje? Peraí. Deus continua criando até hoje? Quer ver uma coisa, pastor Então, Cláudio? mas aí no seu entendimento, então esse 7º dia não ocorreu? Não, claro que Quando ocorreu, ele cessou mas de trabalhar. o nosso universo aqui, mas Deus continua trabalhando nesse universo. Sim, mesmo porque ele trabalha no Kairos, Quer ver como uma o senhor coisa? disse, né? Exato, continua. Não, ele não trabalha só no Kairos, ele trabalha no Cronos também. Quer ver uma coisa? Sim, mas partindo do Kairos. Quando você nasceu, para você nascer, vamos supor que eu pergunte para você, quem deu a vida para você? Você, como um cristão, vai dizer, foi Deus que me deu a vida, certo? Tranquilo. Se eu perguntar para um ateu, eu vinha no Uber e o motorista era ateu, né? Vinha conversando com ele. Se eu perguntar para um ateu, quem deu a vida para você? Ele vai responder, meu pai e minha mãe. Aí você vai dizer que o ateu está errado? Você não tem como dizer. Quem deu a sua vida foi seu pai e sua mãe. Acontece que a sua resposta, pastor, foi incompleta. E a resposta do ateu foi incompleta. A resposta mais completa, não é a perfeita, mas a mais completa é uma fusão dessas duas. Você vai dizer, foi Deus que me deu a vida através, com o mecanismo do meu pai e da minha mãe. Ou seja, Deus age também através da natureza. Deus não age só sobrenaturalmente. Ele não age só no Kairos, ele age também no Cronos. Eu acho que nisso não há divergência. A gente crê da mesma forma, né? Os teólogos, em geral, creem da mesma forma. Acho que o problema aí está na forma da criação. Né? Ou seja, e na questão principalmente da vida. A gente precisava lembrar aí do pastor Cleverson também, senão ele vai fazer... Mas nós vamos fazer o seguinte, porque a gente já está no final desse bloco, e aí o pastor Cleverson fica conosco. Então eu queria só ouvir o pastor Luciano Scala, que terá aí até 2 minutos para fazer o seu fechamento, sua conclusão final, e no próximo bloco o pastor Cleverson já inicia com a palavra. Pastor Luciano. Na verdade, eu até gostaria de propor uma pergunta, porque quando nós olhamos para essa questão da evolução, poderia ser entendido, então, eu fiz uma pergunta, acho que na minha primeira fala, e eu gostaria que, de repente, o professor ou o reverendo pudesse me ajudar a entender. Então, olhando pelo viés da evolução, nós podemos dizer que a primeira obra que foi feita, ela não estava perfeita e ela precisa ser melhorada, ela precisa passar por esse processo de evolução? Ou quando Deus criou perfeito e, não sei por qual motivo,
foi preciso que ocorresse essa evolução. Isso para mim não ficou claro ainda. Tá ótimo, então. Pastor Luciano, dê aí os seus dados de contato e aí fica na audiência. Já temos uma audiência qualificada. Pastor Luciano vai ficar ouvindo a gente, que aí depois do intervalo eles respondem. Suas mídias sociais, seus dados de contato. Mais uma vez é um prazer estar aqui, pastor Cláudio, os demais pastores também da mesa. Que Deus abençoe a todos vocês. Para falar comigo pode ser pelas redes sociais. Eu estou tanto no Facebook, no Twitter, como no Instagram, como Luciano Escala. Precisando de ajuda com dependência química, pode falar comigo, porque nós temos uma casa de recuperação. E é sempre muito bom, é sempre um prazer poder colaborar com esse programa. Um grande abraço a todos. Maravilha, querido. Deus te abençoe. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos com a nossa pesquisa, então vai lá no Instagram, vai no Facebook, você pode participar da nossa enquete. A gente já vai dar a próxima prévia aí, o próximo resultado para você. Vamos ao intervalo e voltamos já já. Também corre lá no WhatsApp da Vida, 12997472010. Participa da pesquisa lá no Instagram, no Facebook. E Cláudio, essa é uma discussão que vai longe, hein? Você viu que no intervalo aqui não parou, né? Você, internamente aqui, o professor Samuel aqui nos deu uma aula. Verdade. Né? Obrigado pela participação do pastor Samuel. Mas vamos lá, nós temos aqui a nossa pesquisa, já vou dar o resultado para vocês. Também temos áudios. O pessoal tá agitado aqui, mandando opinião para danar. Muita gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Então vamos à nossa enquete. 25 a 75, então praticamente o mesmo número do bloco anterior, de 26 cai para 25, mas então tá dentro da margem de erro. 25 a 75% no Facebook, sim, 25 a 75% não. E no caso do Instagram, de 27 foi para 31, então aumentou um pouco aí, um pouco além da margem de erro, 31 a 69, a participação aí dos nossos ouvintes. Vamos aos áudios, Simone? Vamos lá, tem aqui o pastor Edson Ventura, o Wesley e também o Alexandre. Já agradecendo aos pastores, fico feliz demais quando os pastores mandam a sua opinião para cá. Pastor Edson, muito obrigado pela sua participação. A paz do Senhor. O pastor Samuel acabou de colocar que não existe razão científica para não crer que a vida esteja só na Terra. Professor doutor Adalto Lourenço, com quem já tive o privilégio de participar de alguns seminários, alguns simpósios sobre criacionismo, fé e ciência, ele afirma e mostra dados de que o único planeta até hoje em que foi detectado possibilidade de vida é a Terra. 96.5 Debate da Vida. Pastor Cláudio Apolinário, o pessoal acredita em anjo e não acredita em ET? Qual é a diferença? Acredita em anjo, acredita que anjo vem, anjo vai, anjo dá bênção, anjo dá chave, anjo faz isso, anjo desce no monte, anjo traz vitória, anjo visita. Oxe, mas qual a diferença do anjo e do ET? Que eu saiba, anjo não é ser humano. Fica aí a dica. Vida FM. Aqui tem debate. Debate da Vida. Bom dia, aqui é o Alexandre de São José dos Campos, negão. E pensa o seguinte, dá pra andar junto sim, os dois. E mesmo que não desce, vai andar junto. Porque para se cumprir a profecia do anticristo. Um abraço. Foi longe. Até o anticristo entrou na parada aí. Mas vamos lá. O Misael de Itaquera, Zona Leste de São Paulo, Deus te abençoe, querido. Ele diz: não, Deus fez tudo perfeito e não precisa do homem para mudar. Danilo Soares, pode sim. E a teoria do Dr. Schneider é ótima para essa conversa. Jussara de Lima, de São José, eu acho que os dois caminham juntos sim. E é uma pena que o programa precise terminar. Estou aprendendo muito. Poxa, que legal, Jussara, pela sua observação. Sugiro ter este assunto de novo, parte 2, porque seria uma evolução, né? Ter aí a parte 2 seria uma evolução. Tem muita coisa para eu aprender aqui. Muito obrigado, querida, pela sua participação. O o Marlov Pereira, basta que nós, criacionistas, olhemos para a vida de Charles Darwin para entendermos as teorias do darwinismo. Bom, não entendi muito bem o que ele quis dizer aqui, mas quem sabe os nossos convidados nos ajudem. Misael Henrique, na minha opinião, não.
porque a própria palavra de Deus já menciona que passa os céus e passe a terra, mas a palavra de Deus jamais passará. Isso é coisa humana, porque Deus é fé. Maravilha, temos aí então mais opiniões, vamos ver se eu consigo ler daqui a pouquinho para todos vocês, mas eu volto já com os nossos convidados e a gente vai para o bloco que nós chamamos de hashtag, o momento hashtag. São as palavras retiradas da internet relacionadas ao tema, criacionismo e evolucionismo. Cada um dos nossos convidados vão fazer o comentário se enxergam conexão, ou seja, o internauta enxergou conexão entre criacionismo e evolucionismo, citando esta palavra e a hashtag que nós vamos citar. Os nossos convidados concordam? Há conexão? Não há conexão? Vamos ao nosso momento hashtag de hoje. Momento hashtag no debate da vida. Vou deixar o pastor Samuel por último, para ele entender a dinâmica, entender como funciona. Então eu começo com o pastor Arthur, vou para o reverendo Cleverson e volto com o pastor Samuel. Pastor Arthur, então a primeira hashtag, se há conexão criacionismo e evolucionismo, o internauta disse ciência. Interessante. Eu acho, como disse no início, essa simbiose ela é legítima em certo modo, até certo ponto. Discordo dos pressupostos, das premissas do evolucionismo, mas afirmo, dizer que todo o evolucionismo, como ele é apresentado hoje, como uma teoria científica, dizendo que é uma ciência infalível, eu discordo. Pastor Cleverson? Concordo. Ciência tudo a ver com o tema que estamos discutindo aqui hoje. A ciência nota que a teoria do evolucionismo não é algo concreto, é uma teoria, está ainda em fase de estudos, mas ciência faz parte do debate de hoje. Criacionismo e evolucionismo caminham juntos. Maravilha, pastor Samuel. O medo das pessoas é de que, por exemplo, se a gente for juntando a ciência à Bíblia, vai chegar um momento que a ciência pode dizer alguma coisa que não esteja na Bíblia. Isso não acontece, não vai acontecer, porque a Bíblia foi escrita há milhares de anos atrás e a ciência é recente. O método científico é do século XVI, XV, XVI, aí, quando vai começar a ciência. Basicamente começou com Galileu. Então, nesse período, a ciência é bem novinha aí, comparado com a Bíblia, a ciência vem confirmando a Bíblia, né? E quando a pesquisa evolui, na verdade é na direção da Bíblia, não contra a Bíblia, né? Então, eu cito um exemplo, por exemplo, aquele texto que diz que haja uma porção de terra seca, né? Eu usei no meu livro o conhecimento da época. O livro foi escrito em 2009, há 13 anos atrás, de que havia um supercontinente chamado Pangeia. O que a ciência descobriu? E lá no livro eu tive que dizer a terra seca, úmida. Eu fiquei um pouco desconfortável, porque Pangeia eu sabia como cientista que tinha vida, e a Bíblia diz que a terra era seca. Aí a ciência evoluiu nesses 13 anos, descobriu que houve outros, antes do Pangeia, houve outro supercontinente, o Gondwana, e que antes houve o primeiro supercontinente, que foi o Rodinia, que era uma porção de terra só, totalmente seca. Ou seja, a ciência evoluiu e confirmou a Bíblia. Haja uma porção de terra seca. Exatamente o que a Bíblia diz. Então a ciência evoluiu, foi a favor da Bíblia, não contra a Bíblia. Então há conexão. Total. Maravilha. Segunda hashtag, novamente, pastor Arthur, religião. Existem implicações, né, religiosas no posicionamento científico, a cosmovisão científica que você adota. Então tem uma conexão, sim, mesmo porque existe, por exemplo, o criacionismo bíblico, o criacionismo religioso e o criacionismo científico, que tem implicações teológicas, né, ou teístas, né? Então, maravilha. Reverendo Cleverson? Com certeza, a religião, dentro deste tema que estamos debatendo nesta manhã, tudo a ver. Maravilha, pastor Samuel? A religião é a visão de cada um, como cada um se relaciona com aquilo que chamam de espiritualidade, ou com Deus, ou com um ente que a pessoa acredite alguma coisa. Religião, ela é importante para o ser humano, desde que ela não seja esquizofrênica. É o que eu chamo de esquizofrenia espiritual, que é quando o camarada começa, por causa da fé dele, ele começa a negar a realidade.
Aí é como se o cara esteja delirando. Peraí, mas não, ele começa a dizer um monte de coisa que não tem sentido, né? O foguete está sendo construído. Não, ninguém vai morar lá em Marte. Ah, eu não acredito, eu acho que a Terra é plana. O camarada começa a virar um esquizofrênico. Né? Pastor Cláudio, eu queria fazer um apontamento que eu acho que é importante para a elucidação também aqui, dizer que quando um dado científico colide, entra em rota de colisão com o texto bíblico, eu fico com o texto bíblico. Mesmo porque o caráter científico ele tem essa mutabilidade. E se hoje a ciência diz uma coisa, por exemplo, isso é sediço, é notório. Ao longo da história do avanço científico, a ciência dizia uma coisa, depois de 100 anos ela rediz ou refuta o que disse, e mesmo quando ela entrar em rota de colisão com a Escritura, eu dou primazia à revelação divina. Lá na frente, Maravilha. as coisas tomam um novo contorno. Ok, pra gente fechar o momento hashtag, a terceira palavra, a terceira hashtag, eu diria que essa é a palavra que há mais conexão. Já tô até antecipando um spoiler, mas ela é a principal palavra, eu diria que o principal problema. Pastor Arthur, hashtag origem. Origem de tudo, né? Origem. Eu até quero aproveitar e sugerir. Eu sei que tinha um espaço, né? Não, vai ter esse espaço. Vai ter? Vai ter esse Então, espaço. Eu quero terminar o hashtag para entrar no momento cultural. Então legal. Com certeza, a origem. É importante saber a origem do universo, o que a palavra de Deus apresenta, e dentro dos dados científicos atuais, a origem da vida, tá certo? A origem da vida e a origem do homem, né? A origem da vida e a origem do homem. Tem tudo a ver. Fantástico. Maravilha. Pastor Cleverson, origem. Tem conexão? Sim, o começo de tudo. O começo de tudo está lá em Gênesis, capítulo 1. Deus, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Origem. Maravilha. Pastor Samuel. A origem de tudo é Deus, porque Deus é a realidade. A Bíblia diz que nele nós somos e nos movemos e existimos. Nós somos e nos movemos e existimos no Kairos, no multiverso. O Kairos é o espaço-tempo de Deus. Deus habita nele mesmo. Maravilha. Feito então o nosso momento hashtag, a gente vai agora para a dica cultural. Eu acho que essa dica cultural vai ser fundamental para que você, que é nosso ouvinte, entenda sobre os assuntos que nós estamos tratando. Então eu começo agora com o pastor Samuel, que vai fazer aí a sua dica cultural. E a Simone levantando a mãozinha aqui, tipo, deixa eu colocar a vinheta. Vai lá, Simone. Debate da vida. Dica cultural. É isso aí. Então vamos lá, nossa dica cultural. Agora eu começo com o pastor Samuel, já entendeu a dinâmica do debate. Pro senhor daí, qual é a sua dica cultural, pro ouvinte aprender mais sobre o assunto? Então a nossa dica, nós já temos falado aqui, é o nosso livro Teofísica, Criação e Evolução numa Nova Ciência, né? É um livro que foi feito em 2009. Nós vamos agora fazer uma segunda edição. Eu tenho pouquíssimos exemplares desse livro agora, né? Inclusive os alunos da nova turma vão utilizar, então nós vamos ter isso. Aí estamos fazendo uma segunda edição, onde nós vamos acrescentar mais dados científicos. A ciência evoluiu nesses 13 anos, mas ela evoluiu confirmando a Bíblia e o que está escrito aqui nesse livro, tá certo? Então nós indicamos para que você possa ver que a Bíblia e a ciência dizem exatamente a mesma coisa, e é óbvio que andam juntos. Um detalhe importante, né? Que o pastor falou. Se haver uma discrepância entre a Bíblia e a ciência, nós ficamos com a Bíblia. Isso é óbvio para nós que somos cristãos. Mas não há essa discrepância. Você vai ver que não há essa discrepância lendo esse livro. Maravilha. Pastor Cleverson, a sua dica cultural. Minha dica é este exemplar chamado A Origem, 4 visões cristãs sobre criação, evolução e design inteligente, publicado pela Thomas Nelson em parceria com a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, ABC2. Recomendo, vale a pena ler essas 4 visões. Maravilha, pastor Arthur, eu acho que... Deu certo. Não precisa nem de falar. Não, vamos falar. Passa a bola, passa a bola. Tá contigo. Minha dica cultural. Olha aqui, pastor Cleverson. O senhor me deve gratidão, que eu pedi para se lembrarem do senhor aí, viu? E agora, ó, estamos andando juntos. Também me socorri logo dessa literatura. Aborda as 4 visões cristãs da questão da criação, do evolucionismo e também do design inteligente. E é um debate.
é em forma de debate. Vale muito a pena, viu, pessoal? Vocês adquirindo esse livro, não é extenso, é em forma de debate. Por exemplo, eu escreveria a minha posição e o Cláudio refutaria a minha e o pastor Samuel refutaria a minha. E é uma dinâmica muito boa e vai dar uma visão geral para vocês. Mas acho que Teofísica aqui não vai falar. Vocês vão ter que adquirir mesmo o livro do pastor Samuel para isso. Maravilha. Teofísica é isso aqui, ó. Olha lá o... eu só vejo daqui a pouco. Ah, entendi. Já tá com a dica cultural acumulada também aí. Isso, exatamente. Mas vamos lá, então, rapidamente, pastor Arthur, suas mídias de contato, seu contato, fique à vontade. Sim, eu estou no YouTube, né, Arthur Bittencourt, tenho um Instagram, Arthur Bit, né, e então por lá temos algumas reflexões e estamos à disposição aí dos nossos irmãos, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu não vou ter o desfecho para fazer a última fala aqui, Cláudio, eu tenho amigo, você tem 30 segundos? 15 segundos, vai 15 lá. segundos? 30. Eu só quero dizer, eu discordo do evolucionismo porque a ideia de que um organismo, um ser vivo unicelular, tenha assumido e aumentado com uma nova informação genética para passar a ser um organismo pluricelular é um problema sério. Outro aspecto científico sério que não me deixa fechar com o evolucionismo é a questão da paleontologia nos registros fósseis. Você não encontra essas transições que o evolucionismo propõe. E pensar que essas forças aleatórias criaram o que somos hoje, por que então que a gente não utiliza essa inteligência evoluída para aperfeiçoar todo esse sistema? Não dá, né? Então você vê que é um contraponto. E o aspecto teológico é o problema com a morte, porque a morte ela é pré-queda. E há um problema aí com a chamada química pré-biótica. Isso afeta o plano de redenção. Vida, o aspecto apologético, vida fora da Terra, você vai ter problema com o plano de redenção, porque Cristo morreu aqui pela humanidade. Maravilha. Pastor Samuel, sua consideração final, então, e seus dados de contato. Muito bem. Eu estou no Facebook, Samuel Moura Soares, e na página de fundo tem na foto de parede tem a Teofísica, então é fácil. Eu pensei que você ia falar que tinha Darwin, pô. Aí tinha lascado. e no Instagram está Samuel Moura Soares, tudo junto, né? E as pessoas poderão se comunicar comigo ali, a gente ter um diálogo também sobre isso. Eu vejo a evolução como um mecanismo, e também vejo que Deus criou o universo, vejo que Deus planejou o universo. Nós também, os teofísicos, somos criacionistas literalistas, nós também somos design inteligente, porque dizemos que Deus planejou o universo. Nós cremos na evolução como mecanismo, porque o criacionismo literalista e o design inteligente não apresentam uma alternativa para o mecanismo de como Deus criou as espécies. Então nós só temos esse mecanismo, nós não temos outro. O cara diz, não, foi Deus que criou. Mas como que ele criou? Sei lá, ele criou porque ele tem poder. Não. Nós só temos um mecanismo. É o mecanismo que a ciência descobriu. Maravilha. Obrigado pela sua participação. Pastor Cleverson, então, a sua palavra final. Eu agradeço pastor Cláudio Apolinário, pastor Samuel, pastor Arthur Bittencourt, e obrigado a todos os rádio ouvintes, a audiência aí da Rádio Vida 96.5, Rádio Vida FM. Sou cristão e, como cristão, creio no criacionismo, creio que Deus criou tudo e tudo veio à existência, e também sou teofísico. Como teofísico, eu creio que o criacionismo e o evolucionismo caminham juntos. Meus dados de contato é Instagram, @CleversonVale, com 2 L's, @CleversonVale, com 2 L's, VALLE. E também estou no Facebook, Cleverson Pereira do Vale. Cleverson Pereira do Vale. Maravilha. Obrigado, então, aos nossos convidados pela participação de cada um. Eu creio que cada um contribuiu muito para o nosso debate de hoje. E obrigado também aos nossos ouvintes aí pela audiência. Vamos então, Simone, às minhas considerações finais.
Debate da Vida. Considerações finais com Cláudio Apolinário. Bom, então vamos lá. O meu tempo ficou curtíssimo, mas eu quero mais uma vez agradecer aos nossos convidados. Creio que cada um contribuiu aqui para te levar ao entendimento, e a minha gratidão especial a você que é nosso ouvinte, né? Muitas considerações aqui no YouTube, através das outras mídias sociais, através do WhatsApp da Vida. Eu não consegui ler, acho que 1/3 das opiniões dadas hoje aqui, mas a minha gratidão a todos vocês que têm participado do nosso programa. O tema de hoje é se o criacionismo e o evolucionismo podem andar juntos. E durante o debate, a gente aprende também no debate, durante o debate eu fiz aqui algumas anotações e eu quero citá-las a vocês. A primeira delas, eu creio nas Escrituras, ponto. E eu creio que todos aqueles que são cristãos, aqueles que acreditam em Jesus Cristo, acreditam nas Escrituras Sagradas, porque ela é a nossa regra de fé e prática. Portanto, eu acredito que a ciência, ela não pode se sobrepor às Escrituras. E não é esta a proposta da teofísica. A proposta da teofísica é o contrário. É estudar e, através da ciência, fazer um encaixe. Entender melhor as Escrituras através da ciência do que as coisas vão acontecendo. Então, essa é a minha primeira observação. Eu creio nas Escrituras, portanto, a ciência não pode se contrapor às Escrituras. Número 2, eu acredito na ciência. Eu acredito na ciência. Mesmo porque a ciência, ela foi criada por Deus. Ou seja, Deus é quem criou a física, Deus é quem criou a matemática, Deus é quem criou todas as coisas. Então, nós que somos criacionistas, nós cremos que Deus, ele criou todas as coisas, inclusive a ciência. Se isso é verdade, aí eu entro no meu terceiro ponto. A ciência está a serviço de Deus e não Deus a serviço da ciência. Ou seja, a ciência, ela vai servir para, através dos estudos, entender quais são as lógicas da física e assim por diante, e isso precisa contribuir com as Escrituras. Portanto, qualquer verdade da ciência, ainda que absolutamente estabelecida, eu vou usar aqui a frase utilizada pelo pastor Arthur. Se esta verdade, vou colocar a verdade entre aspas, ela se contrapor às Escrituras, deu tempo à ciência. A ciência vai redescobrir e analisar e falar, não, peraí, não era bem assim, era assado. O próprio professor Samuel comentou que em 2009, quando ele escreve, era uma verdade. E a partir dali a ciência foi evoluindo, foi descobrindo outras coisas, ele, opa, peraí, isso aqui precisa ser reanalisado. Então nós precisamos entender, e aí eu vou para a minha quarta observação, de que eu concordo com a máxima de que a ciência não pode ser demonizada, mas ela também não pode se sobrepor às Escrituras. Quando nós demonizamos a ciência, nós estamos demonizando o próprio Deus, porque foi ele quem criou a ciência. Então não demonize a ciência. Agora, entre a ciência e as Escrituras, fatalmente, eu também fico com as Escrituras. Em algum momento, a ciência vai descobrir que aquilo que Deus deixou e aquilo que Deus determinou, realmente foi Deus quem fez. O que eu acredito, vou dar apenas um exemplo, na teoria da idade aparente, que Deus teria criado o mundo com uma idade aparente. Assim como ele criou Adão, e Adão não nasceu bebezinho e foi crescendo e passou por 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, teve as dores do crescimento, e aí chegou nos seus 21, citado aqui pelo pastor Arthur, Deus criou ele já como homem. Então essa é a lógica que nós acreditamos, aquilo que nós entendemos. Então por que Deus não poderia ter criado, por exemplo, uma rocha com a idade de 18 bilhões de anos, ou de 4 bilhões de anos? Deus é Deus, e se ele é Deus, ele faz do jeito que ele quer, no momento que ele quer, através de quem ele quiser. Então eu entendo que a ciência, ela não se contrapõe às Escrituras Sagradas. Quem se contrapõe às Escrituras é o homem, que partindo de uma premissa, partindo de uma lente, partindo de uma ótica, ele toma a decisão de menosprezar Deus. Quem é criacionista, mas também acredita na ciência, dentro dessa lógica que eu aprendi muito aqui com o pastor Samuel e também com o reverendo Cleverson, não descarta o divino, muito pelo contrário. A ciência está a serviço de Deus, está a serviço daquilo que Deus fez. O que eles estão buscando é o entendimento de como as coisas acontecem. Se contrapõe com as Escrituras, pode ter certeza que com o tempo a ciência vai descobrir, vai fazer, realmente, aquele camarada lá de cima é poderoso, porque olha como ele fez, olha como ele construiu todas as coisas. Vamos então à nossa Word Cloud de hoje, que são as palavras mais citadas pelos nossos ouvintes. Então a primeira palavra mais citada foi ciência. A segunda mais citada, pasmem, macaco.
Que interessante. A segunda mais falada pelos nossos ouvintes em todas as considerações foi macaco. E a terceira, evolução. E aí eu termino com uma brincadeira também. Vou usar aqui a máxima do pastor Arthur, né? O camarada pegou e falou assim, não, porque a gente veio do macaco, aí o camarada ficou tão de saco cheio que ele falou assim, cada um tem a mãe que quer, né? Então, cada um... Escolhe o ancestral que quiser. Cada um escolhe o ancestral que quiser. Todos na tela? Então, olha, todos na tela agora aí dando tchauzinho para os nossos ouvintes. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela participação e até o próximo debate. Você ouviu o Debate da Vida com Cláudio Apolinário.